Olá, somos o grupo do professor Oswaldo e iremos falar sobre a tuberculose pulmonar. Bem, a tuberculose ela permanece entre as doenças infecciosas de maior impacto mundial. Ela é causada pela Mycobacterium tuberculosis, um bacilo álcool-ácido resistente com elevada capacidade de sobrevivência em ambientes hostis. A transmissão predominantemente é aérea e a sua disseminação está muito ligada a condições estruturais e sociais que nós iremos entender um pouquinho melhor na epidemiologia. Bem, agora falando sobre a epidemiologia, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, nós tivemos aí um aumento de 3% no número de óbitos entre 2022 e 2023, né, com um coeficiente de mortalidade de 2,8 óbitos, sendo contabilizado 6.025 óbitos por tuberculose de 2022 até 2023. Bom, de casos novos, nós temos aí 84.308 casos novos, ou seja, nós tivemos esse aumento muito significativo de 21% nesse número de novos casos depois desse período pós-pandemia do Covid, né, de 2020 a 2024. Isso se dá devidamente por conta das subnotificações que atrapalharam muito, né, as contabilizações desses casos. Bom, e aí, dando sequência, então, o perfil dos casos que são mais acometidos pela tuberculose, 68,2% seriam em pessoas do sexo masculino. E isso se dá devido aos hábitos, muitas vezes incorretos e irregulares de vida, como sedentarismo, tabagismo e etilismo, que é mais frequente nos homens do que nas mulheres. E 65,8% em pessoas pretas e pardas, porque são pessoas que ocupam a grande maioria das favelas, né? E assim como também são pessoas mais expostas a ambientes de trabalho com diversos tipos de pessoas, né? Pessoas essas que podem estar contaminadas também. E em Mato Grosso, no ano de 2024, foram notificadas 1.739 casos, quando a gente compara 2020, que foram 1.271. E isso se dá devidamente pelo fato das subnotificações e a baixa procura no atendimento médico naquele tempo de Covid. Bom, agora a respeito da fisiopatologia, é importante dizer como ocorre essa transmissão e chegada no alvéolo. A transmissão da tuberculose pulmonar ocorre via aérea. O indivíduo infectado, ao falar, tossir, espirrar, ele libera partículas que elas ficam suspensas no ar durante um tempo. Elas são também conhecidas como gotículas de Flood. E elas são micropartículas de cerca de 5 micrômetros, também conhecida como núcleo de Wells. Esse núcleo de Wells eles contém cerca de 1 a 3 bacilos que conseguem infectar e chegar ao alvéolo do ser humano. Como barreira inicial, a gente tem o nosso epitélio respiratório e também moléculas antimicrobianas. Vale ressaltar que, a depender do sistema imunológico da pessoa, essa interação vai ocorrer de uma forma diferente. Então, a imunidade é um ponto importante, se a pessoa tem comorbidades ou não, a nutrição que ela leva e também a virulência da cepa. De acordo com isso, existem 3 desfechos possíveis. O clearance, que é quando a imunidade inata ela age e aí não desenvolve a doença, a infecção latente e também a doença ativa. Aqui nesse slide, a gente observa um macrófago reconhecendo um bacilo através das PAMPs, e elas vão reconhecer através dos receptores de reconhecimento padrão. Na tuberculose, os principais que vão estar atuando são o Toll-like, mas também vamos ter atuando o Not-like, as lecitinas tipo C. E aí, quando o macrófago reconhece essa bactéria, esse corpo estranho, ele vai começar a liberar citocinas, que vão promover a inflamação e o recrutamento de células dendríticas. São as citocinas como interleucina 1 beta, fator de necrose tumoral, interleucina 6. Vão também ser liberadas quimiocinas, que vão atrair neutrófilos, monócitos e linfócitos T para o local da infecção. Dessa resposta inata, o Mycobacterium tuberculose usa de diversos artifícios para sobreviver dentro desse macrófago. São eles a inibição da fusão fagolisosomal, o bloqueio da apoptose desses macrófagos que estão infectados e também o rompimento da membrana. Quando essa membrana rompe, ocorre a liberação de DNA e RNA bacterianos para o citosol. E aí, depois dessa liberação, ocorre a formação do granuloma, como a gente vê nessa imagem. A formação dessa granuloma vai ser importante para conter essa infecção inicial, mas ele também vai promover a latência da doença, que vai ser explicada posteriormente. Então, essa formação do granuloma usa de diversos artifícios, como o recrutamento de monócitos, células dendríticas, linfócitos tipo T, CD4, CD8, para formar esse granuloma, como a gente vê na imagem. Dando continuidade à fisiopatologia, a partir do momento, então, em que a gente tem uma resposta imune inata ineficiente, o estabelecimento, então, da infecção latente, a gente vai ter a atuação de células dendríticas e de macrófagos fazendo a fagocitose desse bacilo e se deslocando em direção ao linfonodo drenante. Nos linfonodos drenantes, a gente vai ter a apresentação desse antígeno por essas células aos linfócitos T, a partir da sua conexão ao complexo de imunohistocompatibilidade e a apresentação aos linfócitos TCD4 e TCD8. Os TCD4, eles vão sofrer uma expansão clonal capaz de gerar 2 subtipos, o linfócito TH1 e o linfócito TH17. O linfócito TH1, então, vai voltar novamente para o pulmão e, a partir disso, ele vai induzir citocinas pró-inflamatórias, como o interferon gama, que vai atuar diretamente fazendo a ativação de mais macrófagos para fazer a fagocitose desse bacilo.
Além disso, então, a gente tem outras citocinas pró-inflamatórias que são eliminadas, como a interleucina do tipo 2 e o fator de necrose tumoral. Então, nesse momento, a gente vai ter estas células combatendo a infecção, juntamente com o fato de estar induzindo a liberação de óxido nítrico, que vai ter também uma ação antimicrobicida. Então, nesse momento, a gente vai ter esses mecanismos que vão atuar contendo a infecção bacteriana. Com essa resposta imune adaptativa bem estabelecida, a gente vai ter então um granuloma estável e maduro, o que configura então a fase de latência. Nessa fase de latência, a gente vai ter o equilíbrio entre as citocinas pró-inflamatórias e as citocinas reguladoras da inflamação, como as Tregs, as interleucinas do tipo 10, entre outras. Então, nesse momento, como a gente consegue observar na figura, o macrófago que fagocitou esse bacilo, ele vai sair do alvéolo e ele vai estar envolto por células imunológicas, como linfócitos T e linfócito B. Isso vai caracterizar, então, uma infecção controlada, em que esse granuloma vai estar estável e o paciente vai estar sem nenhum sintoma clínico. Entretanto, a gente vai ter alguns fatores que serão capazes de romper esse estado de latência e favorecer a doença ativa. Dentre eles, a gente tem o HIV, que vai ter tropismo pelos linfócitos TCD4. A gente tem a desnutrição, a diabetes, o uso de terapia anti-TNF-alfa e o uso de glicocorticoides. Isso, então, vai favorecer uma resposta imune adaptativa exacerbada, capaz de aumentar a proliferação celular. E quando comparada à imagem anterior, nessa imagem do granuloma aqui, a gente consegue observar uma maior quantidade de células, principalmente de macrófagos, né? Isso, então, vai fazer com que haja uma sobrecarga, né, nesse granuloma, favorecendo a ruptura. Essa ruptura vai gerar uma disseminação, então, dos bacilos que anteriormente estavam isolados nesse granuloma, e essa disseminação vai favorecer tanto repercussões anatomopatológicas, como a necrose e as cavitações, como também o surgimento de sintomas clínicos. Com a doença ativa, o que a gente vai ter, então, vão ser desdobramentos anatomopatológicos. Então, a partir da ruptura do granuloma, a gente vai ter destruição celular, e essa destruição dá nome à necrose caseosa. A necrose caseosa, então, vai ser essa destruição acompanhada de deposição de proteínas e lipídios. Isso vai dar um aspecto esbranquiçado às lesões, o que dá o nome à necrose, que seria caseosa devido ao fato dessas lesões remeterem a queijo. Como a gente consegue olhar na lâmina a seguir, o que a gente consegue ver vai ser que no centro do granuloma a gente tem uma região acelular, eosinofílica e amorfa, que indica uma baixa taxa metabólica e o estabelecimento da necrose. Já na imagem ao lado, o que a gente consegue ver vai ser essa disseminação dessa necrose a partir de lesões macroscópicas em várias áreas do pulmão. Essa disseminação, então, vai fazer com que esse estágio da doença seja caracterizado por sintomas como a tosse. E com a tosse a gente vai ter a ruptura dessas lesões e o estabelecimento das cavidades pulmonares. Essas cavidades pulmonares, elas indicam tanto um dano estrutural ao pulmão, quanto o estabelecimento de focos de multiplicação bacilar, uma vez que nessas cavidades a gente vai ter uma região rica em oxigênio. Então, nesse momento, a gente vai ter um estágio bastante avançado da doença, em que o indivíduo está com uma alta taxa de transmissibilidade aérea a partir da tosse e com um quadro bem estabelecido da infecção. Sobre o quadro clínico, nós dividimos entre crianças, adultos e idosos porque tem algumas diferenças pontuais entre esses grupos de sinais e sintomas apresentados por eles e que podem ser indicativos de TB pulmonar. Aqui nas crianças, geralmente a gente pode conseguir enxergar, os pais vão relatar pra gente, que as crianças podem apresentar uma tosse leve ou intermitente, uma certa irritabilidade, letargia, febre alta maior que 38 graus e meia, que acontece geralmente durante a tarde. Eles podem relatar sudorese noturna leve, a presença de adenomegalias cervicais e perda de peso ou dificuldade de ganho ponderal. Já aqui nos adultos idosos, a gente tem uma tosse que ela é mais produtiva e persistente. E às vezes, associada a essa tosse produtiva e persistente, a gente tem a presença de hemoptise. Então, pode ser um indicativo ali, ou pode ser, olha, uma suspeita de TB pulmonar. Outros sintomas apresentados ali um quadro clínico apresentado pelos adultos idosos é a febre vespertina, a sudorese noturna, a dor torácica aqui pode estar bem presente também, a astenia e o mal-estar geral, e a perda de peso e a anorexia, assim como nas crianças. Falando um pouco agora sobre as complicações, uma das complicações aí que a gente pode ter na TB pulmonar, que é bem comum, é a hemoptise. Então o paciente pode apresentar esses quadros de sangramento proveniente ali dos pulmões, porque a TB pulmonar ela pode acabar destruindo, lesando ali esses vasos ou toda a rede vascular ali pulmonar, e aí pode provocar esse sangramento. Outra complicação são as bronquiectasias. Então, a destruição ali dos brônquios, da parede brônquica, pode provocar essa dilatação permanente dos brônquios. Então, é uma complicação da TB. E, além disso, a gente pode ter casos de broncolitíase. Então, o paciente pode apresentar quadros de linfonodos calcificados, resultado dessa infecção tuberculosa, e aí ela pode migrar para dentro dos brônquios ali, obstruir as vias aéreas e provocar uma série de consequências. Além disso, a gente tem a insuficiência respiratória, que pode ser progressão mesmo dessa destruição do parênquima pulmonar, de tudo dessa fibrose, pode provocar quadros de insuficiência respiratória, principalmente em tuberculose miliar, onde a gente vai ter vários focos ali do nosso pulmão sendo atingido, sendo destruído e tudo mais.
Além dessas, a gente pode ter algumas complicações pleurais, como pneumotórax ou derrame pleural, que pode ocorrer em virtude da TB pulmonar, além de derrames tuberculosos, choque séptico, aspergilose pulmonar, agora que o sistema imune do meu paciente ele pode estar um pouco debilitado, e aí eu posso ter esse foco, ser palco para focos fúngicos, e também o quadro de empiema a gente pode encontrar ali no nosso paciente com TB pulmonar. Eu sou a Darielle e vou falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico clínico da tuberculose pulmonar em adultos envolve a identificação de sintomas mais característicos, como tosse persistente, febre vespertina, perda de peso e sudorese noturna, além da hemoptise, dinamia e anorexia. Além desses sintomas gerais, a tuberculose pulmonar apresenta a tosse como um dos sinais mais importantes. A tosse pode ser inicialmente seca, mas tende a evoluir para uma tosse com expectoração. O diagnóstico clínico deve ser investigado em pacientes com tosse persistente, principalmente se a tosse durar 2 semanas ou mais. Em grupos mais vulneráveis, como pessoas vivendo com HIV, população privada de liberdade, população em situação de rua, indivíduos que vivem em albergues ou instituições de longa permanência, indígenas e profissionais da saúde, a investigação deve ser precoce, mesmo com tosse de curta duração. Quanto ao diagnóstico bacteriológico, pode ser utilizada a baciloscopia de escarro, que se baseia na identificação de bacilos de Mycobacterium tuberculosis, em amostras de escarro que são coloridas com corante de Ziehl-Neelsen. A grande vantagem da baciloscopia é seu custo baixo e rapidez. Os resultados podem ser obtidos em poucas horas, o que torna a técnica ideal para ambientes com poucos recursos. No entanto, a baciloscopia tem limitações, especialmente em formas de tuberculose com baixa carga bacilar, como em pacientes com HIV, onde a sua sensibilidade será reduzida. Para garantir a precisão, a coleta do escarro deve ser feita em 2 ou 3 amostras, com pelo menos uma pela manhã. Quanto à cultura, ela é considerada padrão ouro no diagnóstico da tuberculose, com uma sensibilidade superior de 80%. Ela permite a identificação de cepas resistentes, o que é essencial também para o tratamento da tuberculose resistente. A grande vantagem é sua alta sensibilidade, mas o principal desafio da cultura é o tempo de resposta, que pode variar de 10 a 42 dias. Além disso, ela exige uma infraestrutura mais sofisticada, com cultivos especializados. Bom, quanto ao teste rápido para a tuberculose, ele faz uma amplificação do DNA do bacilo presente nas amostras de escarro ou outros fluidos corporais. Ele utiliza uma técnica de reação em cadeia da polimerase, PCR, que permite identificar rapidamente o material genético do bacilo. Ele oferece alta sensibilidade e rapidez, com resultados em poucas horas, permitindo que o tratamento seja iniciado imediatamente. O teste rápido não só identifica a presença do bacilo, mas também detecta a resistência à rifampicina, um dos principais medicamentos utilizados no tratamento da doença. Então, esse teste é especialmente importante nos contextos de alta carga de HIV, onde a carga bacilar pode ser mais baixa. E esse teste também apresenta uma sensibilidade maior que a baciloscopia. Os exames por imagem, como radiografia de tórax e tomografia, auxiliam o diagnóstico. No raio-x, podemos observar infiltrações pulmonares, que aparecem como áreas opacas devido à presença de células inflamatórias. À medida que a doença avança, essas áreas podem evoluir para cavitações, que indicam destruição do tecido pulmonar. A tomografia computadorizada oferece uma visão mais detalhada e pode revelar complicações como linfonodomegalia, derrame pleural e fibrose pulmonar. Esses exames, além de serem auxiliares no diagnóstico, também servem para avaliar a gravidade da doença. O tratamento para a tuberculose se difere em tratamento para infecção primária e secundária e infecção latente. Sobre a infecção primária e secundária, o objetivo desse tratamento é transformar essa forma ativa da tuberculose em uma forma inativa. Esse tratamento é dividido em 2 fases, sendo a primeira fase tendo um período de duração de 2 meses e a segunda fase de 4 meses. No período de 2 meses, esse paciente vai fazer o uso de 4 medicações, então uma abordagem com várias drogas, tentando atingir essa bactéria de diversos mecanismos diferentes, sendo essas 4 drogas utilizadas a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Já na segunda fase, são utilizadas somente 2 drogas nesse período de 4 meses, que é a rifampicina e a isoniazida. Esse tratamento modelo dessa tabela é importante, mas ele só deve ser utilizado para pacientes que não têm nenhuma comorbidade, sendo que para pacientes, por exemplo, portadores de HIV, esse tratamento deve ser ajustado. Me chamo João Lucas, eu vou falar a respeito do tratamento da infecção latente da tuberculose pulmonar. Basicamente, no tratamento da infecção latente, a gente tem como principal objetivo evitar a progressão dessa infecção latente para uma infecção ativa. E, nesse caso, o principal alvo vão ser alguns grupos de risco, como os imunodeprimidos, seja eles por serem portadores do vírus HIV ou pelo uso de medicações, e também pessoas que têm maior risco de contato com o patógeno, como os profissionais da saúde e a população carcerária. Nesse caso, o tratamento ele vai buscar principalmente ser de curta duração e possuir menor hepatotoxicidade, visando assim uma maior adesão e menos efeitos colaterais. Nesse caso, são 3 principais regimes de tratamento utilizados, sendo eles 3 meses de isoniazida mais rifampicina em doses semanais, 4 meses de rifampicina em doses diárias e 3 meses de isoniazida mais rifampicina em doses diárias. Sobre os mecanismos de ação agora, falando sobre a isoniazida, nós temos que a isoniazida é um profármaco que é ativado por essa enzima catalase peroxidase. E uma vez que esse profármaco é acionado, ele vai atuar inibindo a ação de uma enzima chamada enoil-ACP redutase, constituinte do sistema FAS2, que nessas micobactérias é responsável por fazer a síntese de ácidos micólicos. Esses ácidos micólicos são importantes para fazer parte da micomembrana dessa bactéria, uma vez que ele é ligado a esses polissacarídeos arabinogalactanos para constituir essa parte estrutural da bactéria. Na ausência dessa parte estrutural tão importante, essa bactéria perde sua resistência ácida e sofre lise celular.
O etambutol, por sua vez, tem um mecanismo de ação muito semelhante ao do isoniazida, à medida que ele impede a síntese da micomembrana dessas micobactérias. Só que, enquanto a isoniazida atuava inibindo a síntese de ácidos micólicos, o etambutol irá atuar inibindo a ação dessa enzima arabinosiltransferase, que irá impedir a síntese desse polissacarídeo arabinogalactano. Sem a síntese dele, não é possível formar a micomembrana, que irá então fazer com que a bactéria perca sua característica ácido resistente, levando à lise celular. A rifampicina é um bacteriostático que tem um alto poder de penetração em células fagocitárias e é específica para células procarióticas. A rifampicina atua inibindo a RNA polimerase dependente de DNA nessas células, impedindo, portanto, a transcrição de RNA mensageiro, que é necessário para a transcrição de proteínas essenciais ao metabolismo dessa bactéria. A pirazinamida é um fármaco que vai ter a sua ativação em meio ácido, sendo que as condições ácidas são encontradas justamente nas bordas de cavidades necróticas da tuberculose pulmonar. Uma vez que esse fármaco adentra a estrutura bacteriana, ele vai ser convertido em ácido pirazinóico por enzimas presentes ali. Esse ácido formado ele vai desestabilizar a estrutura da membrana bacteriana, vai diminuir a síntese de ATP e inibir a síntese de RNA e proteínas. Dessa forma ele vai bloquear o crescimento e induzir a célula bacteriana a um estado de baixa atividade, na qual ela vai enfraquecer e eventualmente morrer. Já a streptomicina, ela vai atuar por meio de uma ligação irreversível às subunidades do ribossomo bacteriano. Essa ligação ela vai impedir a formação do complexo de iniciação de tradução, causando uma leitura incorreta do RNA mensageiro. Dessa forma vão ser produzidas proteínas defeituosas, as quais vão ser incorporadas à membrana bacteriana. Isso vai causar um aumento drástico da permeabilidade da parede celular dessas bactérias, o que eventualmente leva elas à morte. Quanto à cicloserina, ela é um medicamento de segunda linha, que vai ser utilizado em casos de resistência a outros medicamentos, e o mecanismo de ação dela é baseado na modificação de enzimas que participam da produção do peptidoglicano, que é o principal componente da parede celular da Mycobacterium tuberculosis. Uma vez que esse fármaco inibe as enzimas alanina racemase e dealanil-dealanina sintetase, ele vai causar uma síntese defeituosa do peptidoglicano, o que faz com que se forme uma parede celular fraca e instável, dessa forma levando à morte bacteriana. Sobre os avanços recentes no tratamento, nós temos algumas vacinas que estão em desenvolvimento, que visam justamente impedir a ativação da forma latente da doença em indivíduos que têm dificuldade em mantê-la nessa forma, e algumas drogas que estão em fase de descoberta, fase pré-clínica e fase clínica já, que visam simplificar e reduzir o tempo de tratamento das infecções em formas primárias e secundárias. Bom, então, para finalizar o nosso trabalho, é muito importante que ampliemos o acesso ao diagnóstico precoce para fortalecer a busca ativa desses casos, capacitar continuamente as equipes de saúde, especialmente na atenção básica, garantir o tratamento oportuno também e o acompanhamento para evitar esse abandono terapêutico, né, e implementar ações específicas também para a população vulnerável, né, que seria os moradores de rua, as pessoas que são privadas de liberdade, os imigrantes, os indígenas, e reduzir também essas desigualdades sociais por meio das políticas públicas integradas e investir em educação e saúde para promover a prevenção e a detecção precoce da tuberculose. E essas foram as nossas referências. Obrigado!